Pode começar. Boa noite a todos. É para começar a harmonização? Pode começar. Isso, já está na tela? Pode Pode. começar sim. Harmonização, um simples sete crianças. Os Mateus 18.10. É do Chico Xavier, Fonte Viva. Os pequeninos esperava de mãos vivas ao cimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que Desculpe, vai assegura... conversando que eu vou ajudar minha esposa, que caiu a internet dela. Vou tudo lá, eu vou lá ajudar ela, tá? Eu já volto aqui. Pode dando continuidade, Sônia. Tá. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. Vai mais? Pode ir, vai indo até o fim. Lamentável abandono. Karina? Oi, você está travando, Sônia. Alô? Alô? Oi, não tá mudando. Sônia? Karina? Você está me ouvindo? Oi, alô? Você Eu colocou... estou te ouvindo, mas eu não tenho mais o que ler. Eu já mudei a tela, Oi? ó. Eu já mudei a tela. A vadiagem na rua fabrica delinquentes. Não, para mim está na mesma ainda, na mesma tela. Eu tô achando que Como você... que eu faço? Eu tô achando que você vai ter que entrar e sair do Zoom novamente. Tá todo mundo vendo a Porque não segunda está tela, mudando essa gente? primeira tela. Abram o áudio. Tá bom, Sim, obrigada. sim. Sim, estamos. Obrigada. Sim. Você quer... Sônia? Acho que ela caiu, né, gente? Melhor dar continuidade, né? Quem se habilita? A gente volta do início. Eu posso fazer. Posso fazer também. Pode ir, Peraí. Pedro. Vamos começar de novo, tá, gente? Posso Bora começar lá. do começo? Pode. Voltei a tela. Pode começar. Tá, eu tô com o livrinho aqui. Tá bom. Agora está... Alô? Alô? Sônia. Está na segunda tela agora. Sônia. Sônia? Bora, Pedro. Tá, é o capítulo 157, Crianças. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Jesus, Mateus 18:10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre.
Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, e em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesma, nos serviços de que se responsabilizará amanhã. E aí? Então, o Emmanuel, ele fala da importância, né, da educação ética, moral, logo nos primeiros anos, né, da encarnação do espírito, e eu achei legal que ele fez uma comparação como uma semente, né, que se regada e cuidada ao longo do tempo, ela com certeza dará bons frutos. E o ponto mais importante que eu achei é que ele fala da responsabilidade dos pais no processo de servir de exemplo. E eu pensei muito, quando eu estava lendo, em Jesus, assim, né? Que é o pai da humanidade, e a gente é como se fosse crianças espirituais perto dele, né? E a sua maior missão aqui na Terra foi exatamente servir de exemplo, né? Ele é o maior dos exemplos. Então, acredito que esse capítulo traz muito essa responsabilidade dos pais em servir de exemplo na parte ética e moral para as crianças, para que nos futuros elas possam ajudar a Terra, né, a evoluir e ajudar todos ao seu redor. Ótimo. Quem mais quer dar contribuição? Vamos lá, eu espero que todos estejam tinindo hoje. É o primeiro dia depois de 30 dias de férias. Eu achei aqui também uma parte interessante, que fala que depende como for a criação dessas crianças, eles poderão levar as consequências disso por várias encarnações, né? Porque aquela questão, por exemplo, se você não dá os limites, né? A falta de atividades edificantes para as crianças, tal, elas vão se moldando, né? Vão ficar, vamos dizer assim, vão ter um desenvolvimento que vai ter, como ele coloca aqui, como delinquentes, né? E aí eles vão cometer atitudes que vão refletir nas vidas futuras, inclusive. Eles vão ter que resgatar depois essas atitudes que eles tiveram aqui, muitas vezes por consequência da forma que os pais criaram, né? E os pais também estarão incluídos nesse resgate também, né? Tá tudo interligado, então. Sim, com certeza. Quem mais? Quer dar Eliane. Diga. Boa noite. Boa noite. Eu achei muito assim, interessante a frase quando ele fala que muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhe relegam a alma a lamentável abandono. Porque isso é muito comum nessa sociedade consumista. A gente vê pais que têm 2, 3 empregos, colocando assim as questões materiais. Tem até uma frase, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, e focando muito nessa questão do material mesmo. E aí não tem tempo para o filho, para às vezes conversar, para brincar, para um final de semana mais tranquilo. Então, eu achei bem interessante, porque ele traz isso como um abandono mesmo, né? Relegam a alma a lamentável abandono. Então, é uma reflexão muito, muito importante mesmo, os valores, né, que a gente acaba passando para essas crianças. É isso aí, gente. É aquilo que a gente sempre fala, né? Tá tudo muito interligado, né? Nós somos prova disso. Nós não nascemos em famílias com as quais nós já não tenhamos convivido, né? Então, cada indivíduo dentro do ambiente familiar tem uma responsabilidade, tem uma estrutura de deveres a cumprir. Então, é muito importante. E é importante que vocês também sempre tenham em mente que hoje nós estamos, né? Então,
Hoje nós estamos mulheres e homens, hoje nós estamos pais, ou filhos, ou avós, ou tios, ou tias. Nós hoje estamos assim, mas nós já fomos mães, pais, né? Tios, tias, avós, porque a gente precisa desse desenvolvimento. Então, cada indivíduo dentro do ambiente familiar, cada um tem a sua responsabilidade e tem seu dever e as suas dívidas a poder sanar, né? Então, todos nós estamos aí interligados. Estranho acharmos que viemos nessa família, nessa encarnação agora. Tá? Isso não existe, tá bom? Então, deixem bem fixado isso na cabeça de vocês, porque isso não existe. Alguém mais quer contribuir? Ou eu posso já começar, iniciar a aula? Eu, a Thaís. Diga, meu bem. Dando continuidade mesmo, falando sobre achar que só é responsável pela educação e pelo alimento. Tem muitos pais, né, que acabam se engrandecendo, né? Meu filho faz curso X, viaja para lugar Y, e hoje em dia também a gente vê muitas crianças sobrecarregadas com compromissos, né? E muitas vezes, chegando à puberdade, à adolescência, sofrendo muito por não ter nenhum amparo, por não saber lidar com as suas frustrações, seus sentimentos, e por vezes até sofrendo desvio de caráter, porque recebeu muita instrução com relação a aprendizados, né? Mas não aprendeu em si, como que fala? A desenvolver o caráter, a ajudar o próximo, as coisas que são mais importantes, né? As pessoas acabam delegando para os outros a educação, né? Achando que é a melhor educação. É isso aí. Como a gente... Thaís, só para lembrar que... você voltou? Estou de volta. Voltou! Que bom! Ela queria interromper, porque as pessoas confundem instrução com educação. Colete, então, comenta um pouquinho aí, gente, que eu vou ter que sair, que eu vou ao colete, que eu estou super apertada, tá, já volto. Então, porque as pessoas às vezes confundem isso. E é o que você está falando. Porque a educação, a educação, na realidade, é a primária, se aprende em casa, e a secundária que seria a instrução das escolas, dos cursos. Mas hoje em dia a gente vê que eles repassam, e não é só as pessoas que são mais simples ou que têm 2 ou 3 trabalhos, né? A gente vê isso na sociedade como um todo, né? Em todas as classes, porque quando a pessoa é humilde, ela tem que trabalhar muito, e quando a pessoa é muito abastada, às vezes é a babá e é os cursos que vão suprir a necessidade dessa criança também. Então, continua trabalhando muito porque não tem dinheiro, né? Então, ou seja, trabalha porque não tem dinheiro. E quando tem muito dinheiro, também trabalha porque tem que manter o status, coisa assim do gênero, entendeu? Então, é isso mesmo. Então, é questão de... Nós temos que entender que é o que vocês estão observando agora, a parte de valores. Então, nós não podemos menosprezar, isso que a gente tem que ficar bem claro, menosprezar as coisas aqui da Terra. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que os nossos padrões aqui na Terra têm que ser feitos e realizados em cima de padrões maiores, que não somente envolvem a vida aqui na Terra. Então, enquanto se nós estivermos somente pensando nas coisas aqui da Terra, nós estamos possivelmente tomando decisões erradas. Esse é o cuidado que nós temos que ter. E se nós pararmos e pensarmos que todos nós, quando aqui a gente vem para aprender, vem para buscar reparar coisas que deixamos para trás. Então, todas as pessoas que aqui vêm nessa condição. E nessa situação, os pais são muito importantes. Certo? Os pais têm um dever nessa conduta de ajudar os filhos nessa evolução, preparação para a vida, que é muito, muito importante. E, às vezes, nós estamos relegando os filhos sem dar essa contribuição, sem dar essa base. É isso que, às vezes, nós temos que ter cuidado e atentar.
a responsabilidade dos pais. Eles nos mostram que a maior misericórdia que Deus pode nos oferecer como espíritos eternos que somos é a oportunidade de uma nova reencarnação. Então, a reencarnação é preparada, existe toda uma preparação, e aí, quando chega aqui, nós temos que dar a base para que esse espírito que está renascendo tenha condições dele mesmo cumprir da melhor forma possível tudo aquilo que ele veio aqui realizar. É esse que é o que nós temos que estar atentos e observar. Certo? Vamos lá para as correções das questões, senão a gente vai atrasar. Nós analisamos o questionário que vocês responderam, tá bom? E nós trouxemos aqui as questões que tiveram mais em evidência, a questão de percentual de erro, tá? Para a gente poder explicar para vocês, para que não haja dúvida. Então, a primeira questão é a do verdadeiro ou falso, né? Nas uniões consideradas infelizes, o cônjuge equilibrado e afetuoso deve evitar a deserção quando possível, aceitando o companheiro ou companheira que mereceu ou de que necessita para quitar-se com os princípios de causa e efeito, tá? Essa questão, ela é verdadeira, e até a gente colocou aqui que é tomando do pressuposto que não há uniões conjugais ao acaso. Existe uma razão para estarem juntos e permanecerem unidos. É aquilo que o Laerte falou na última aula. Não existe acaso, né? Todos nós estamos interligados, como a gente estava falando agora, todos nós temos as nossas responsabilidades. Então, essa questão é verdadeira, tá bom, gente? Para que não haja dúvidas aí, não existe acaso. E só para esclarecer, não quer dizer que não exista a possibilidade de existir separações. Exato. Ou, então, por exemplo, quando você casa, o vínculo tem que ser mantido até que a morte separe, que eu nem sempre geralmente é falado na parte da Igreja Católica, assim do gênero. Não quer dizer isso, que não possa existir a separação. Só que não deve ser incentivado. E cada pessoa, no seu íntimo, ninguém tem a necessidade de aguentar um cônjuge bruto, grosso, coisa assim. Mas tem certos momentos que as pessoas, a outra pessoa que convive naquela circunstância, se ela sentir, ela achar que é necessário e conseguir, de uma forma equilibrada, equilibrar o outro companheiro, então é o que o plano espiritual incentiva. Por isso que ele põe nessa condição, que aquela pessoa mais equilibrada, que tiver numa condição de afetuosidade, de poder dar amor para o outro, ele vai conseguir muitas vezes, talvez, harmonizar o outro parceiro que estava naquela condição de desequilíbrio. A próxima. As alternativas corretas, cite a consequência da fuga do compromisso afetivo por um dos parceiros. Então, as alternativas corretas foram A, C e D. Por que as alternativas erradas são a letra B e a letra E? Quer explicar, Laerte? Sim, assim, de uma forma bem rápida e sucinta, assim, as energias espirituais que está dizendo lá em regime de reciprocidade, eu pus lá que são estabelecidos na comunhão do namoro. E não, eles são essa vibração, essa união que existe entre os dois parceiros, existe na comunhão sexual, tá? E não no namoro, porque de repente só o namoro você começa a ter uma aproximação, você começa a ter um entendimento, mas nem sempre é aprofundado a relação nessa etapa. E no E, mais ou menos semelhante a uma que eu já tinha posto num questionário anterior, que fala sobre a gente tem o direito de escolha, de livre-arbítrio, mas a gente tem que lembrar, as leis divinas são perfeitas, então, e elas são estabelecidas para todos. Nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não o companheiro, ou desaceitar ou não, mas se de repente nós lesarmos alguém, algo assim do gênero, nós vamos arcar com as consequências. Então, a lei divina não vai amenizar nossas decisões.
Nós temos que nos adaptar às leis divinas, entendeu? Então, a lei é uma só. Nós que vamos ter que nos inserirmos dentro dessa lei. E, dentro dessa inserção, se nós, por alguma razão, naquilo que nossos hábitos ou nossas atitudes gerou um desconforto, gerou uma lesão para outra pessoa, para outro semelhante, nós vamos ter que arcar com a consequência daquilo que fizemos, tá? A lei divina leva em conta os nossos atos, nossos pensamentos, aquilo que nós fizemos com o propósito que fizemos. Mas não é isso aí que vai amenizar ou não a lei. É isso que a gente tem que entender. Beleza. A próxima é verdadeiro ou falso, que estava mamãozinho, né? Diga-se de passagem, estava mamão com açúcar. E aí, o que foi dito nessa questão, né? Eu já digo de bate-pronto que ela é falsa, porque eu coloquei aqui na função de coadjuvantes. Então, vamos lá. Sobre o aborto. As leis da vida, que é o que a gente já comentou no começo da aula. Então, as leis da vida estabelecem nos filhos o elo da comunhão entre os cônjuges, atribuindo a função de condutores da organização familiar. E os pais, na função de coadjuvantes, transformam o lar em escola de aperfeiçoamento e dívidas, em marcha para terem o direito de escolher o próximo mundo que habitarão. Então, assim, o que está errado nessa questão aí, tá? Eu trouxe para vocês aqui. As leis da vida estabelecem nos filhos o elo da comunhão entre os cônjuges, atribuindo a função de fixadores da organização familiar no campo da assistência recíproca, e o lar transforma-se em escola de aperfeiçoamento e de evolução, em marcha para a aquisição de mais amplos valores do espírito. Então, assim, como a gente já havia dito no começo, né? Os pais, eles não são coadjuvantes dentro de um ambiente familiar. Eles são os fixadores, eles que nos orientam, eles que nos conduzem para que a gente, como muitos de vocês falaram aí, para que a gente tenha uma orientação educacional, uma orientação moral de uma melhor forma, né? Então, eles fixam todos esses ensinamentos que eles aprenderam ao longo da vida dentro desse ambiente familiar, né? E essa harmonia familiar, ela é uma assistência recíproca, porque vira uma escola, né? Vira um lar-escola. E esse lar-escola, ele é de aperfeiçoamento e de evolução, tá bom? Então, assim, e quando a gente fala de aperfeiçoamento e evolução, é porque nós estamos ali para poder colhermos tudo aquilo que a gente passou junto em outras vidas. Então, nós estamos nos aperfeiçoando em conjunto, no coletivo. E aí, ao final da questão, eu até coloquei aqui, né, o direito de escolher o próximo mundo que habitaremos. Gente, a gente não tem esse direito e nunca teremos. Não na condição que nós nos encontramos por enquanto, tá bom? Então, o propósito disso é para que a gente evolua e para que a gente galgue e alcance mundos melhores, mas que a gente tem esse merecimento, né? Mas primeiro a gente precisa ter o merecimento para poder ir para lugares melhores, aonde a energia espiritual ela é mais límpida, mais transparente, tá bom? Então, essa questão aqui, ela é falsa. E a outra questão, que é a 10, coloquei o seguinte: sobre as consequências de nossas responsabilidades frente às atitudes e intenções maldosas versus bondosas. A virtude em resistir ao mal que se deseja praticar sobre quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não praticar por falta de ocasião, não terá culpa em desejá-lo. Cumpre fazer o bem no limite de nossas forças e o indivíduo não responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Vamos lá? A virtude em resistir ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, você já é culpado porque a gente está desejando. A partir do momento que a gente tem a intenção, é aquilo que a gente já falou em aulas anteriores, nós já estamos com a consciência culpada.
Nós já somos aí, já temos aí um grãozinho para poder colher depois, tá? Cumpre fazer o bem no limite de nossas forças e o indivíduo, sim, nós sim responderemos por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, se eu não pratiquei o bem, eu vou responder, e se eu estou pensando o mal ou desejando algo de ruim para alguém, eu também vou responder por isso, né? Todos nós temos aí os nossos deveres, as nossas responsabilidades como indivíduos e como espíritos em processo evolutivo que estamos. Fechado? Vamos lá? Só para completar isso aí, porque isso aí é diferente do que nós temos aqui na Terra. Na Terra, você é penalizado pelos atos que você comete, e não pelos atos que você pensou, vai ficar na sua base de pensamento. Então, mas a Terra pune, as leis materiais punem o ato que você praticou. E pelas leis divinas, ele é mais amplo, porque talvez pelo que você deixou de realizar um bem, prejudicou outra pessoa que sofreu as consequências daquele bem que você deixou de realizar. Então, a profundidade daquilo que alcança as leis divinas é muito mais ampla. Delicado, né, gente? Delicado, né, Laerte? Mas vamos que vamos. A gente consegue. Deixa eu ver se eu estou aparecendo na tela aqui já, porque eu estava... Agora eu estou... Oi, gente, para quem eu não dei oi. Vamos lá. Primeiramente, o tema os temas da nossa aula de hoje, eles são bastante difíceis, né? E requer o respeito, nosso profundo respeito, independente dos nossos valores e opiniões serem contrárias. Todos nós aqui exigimos o respeito, então, quando a gente exige esse respeito, nós temos o dever de respeitarmos uns aos outros. Então, primeiramente, eu convido vocês a poderem abrir um pouco mais, né, a mente, abrirem um pouco mais o olhar, o campo de visão, e ter mais empatia, mais compaixão por esses temas que são tão difíceis aí da gente abordar, assim como foi da última aula que o Laerte fez também, e a gente pede aí a empatia e o amor, que eu acho que é o principal item para que a gente consiga abrir o nosso campo de visão e principalmente o nosso campo de compreensão. Fechado? Então, eu vou convidar vocês a espiar aí o roteiro. A gente vai falar mais um pouquinho em torno do sexo, tá? Algumas situações que o envolvem. A gente vai falar de aborto, falaremos da homossexualidade e falaremos também um pouquinho da pedofilia, tá? Então, para a gente poder começar aí a aula em torno do sexo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E eu quero que vocês, se vocês quiserem abrir o áudio, tá bom? Ou responder na sala de bate-papo, fica a critério de vocês aí. Qual a forma sobre as teses do sexo são tratadas do plano espiritual para o terrestre? O que vocês acham com relação ao entorno do sexo? Qual a forma sobre as teses do sexo que são tratadas do plano espiritual para o plano terrestre? O que vocês respondem para mim aí? Se quiserem responder no chat, podem responder. Se quiser abrir o áudio, abram. Posso responder. Vamos lá. Mas lá em cima, na espiritualidade, não tem sexo. Tem, acho que é afinidade, não é isso? Afinidade? Vamos lá, já vou responder. Quem dá mais? Quem falou foi a Maristela, né? A Marilene, né? Isso. Tá. Eu não tô aqui. Quem mais quer falar? Pessoal? Oi, eu posso comentar também. Diga, Pedro.
Eu li, inclusive, uma frase do Chico esses dias que perguntaram para ele o que ele achava do sexo antes do casamento, né? E aí ele respondeu que sem amor nenhum dos dois vale a pena, né? Então eu acho que é muito isso também no plano espiritual, como a Maristela falou, que vale a afinidade, o amor. E a Joana de Ângeles também fala bastante, né, sobre essa questão que o sexo ele é uma das últimas portas a se fecharem no ciclo da reencarnação. Quando a gente conseguir elevar nossa consciência em relação a essa parte, entender o quão sagrado é esse ato, né? A gente vai conseguir sublimar essas energias e focar no que ela veio para ser, que é a reprodução, né? E o amor. Quem mais quer contribuir? Eu, Thaís. Diga. Eu penso que a gente estudou na aula passada, falava sobre as trocas fluídicas, né? As trocas de energia, por isso da responsabilidade, por isso de toda a conscientização da importância, né, da prática do sexo, por causa dessa troca. Eu lembro muito disso. Isso aí, muito bem. Vamos lá, gente. A gente vai fazer assim a aula de hoje, tá? Para todo mundo, para todos vocês contribuírem também para esses temas que são tão importantes. Deixa eu seguir aqui. A não proibição, né? Mas a educação. É isso que o plano espiritual, o que Jesus, né, nos deixa, que as leis de Deus nos falam, né? Não precisa ter a proibição, mas tem que exigir aí uma educação, um caminho reto, um respeito com o nosso outro, com o nosso próximo, porque nós estamos abrindo o nosso campo mais íntimo de energia. Então, nós temos esse dever para conosco, como para com o nosso próximo, de respeitá-los, né? Respeitarmos a nós e respeitarmos ao outro. Então, por enquanto, ainda a gente não está naquele patamar da proibição, né? Mesmo porque, conforme a evolução do ser humano, a evolução do espírito, automaticamente esse tipo de vontade nós não vamos tendo mais a questão do ato sexual, né? Então, Jesus nos traz essa informação, a não proibição, mas a educação, né? Ele fala mais o que para nós? A não abstinência, mas o emprego digno, com respeito aos outros e a si mesmo, que é o que a gente acabou de citar aqui, todos vocês já falaram pelo menos um pouquinho dessa posição. A não indisciplina, mas o controle, não impulso livre, mas a responsabilidade. Então, quando a gente começou o nosso curso, lá na primeira aula, eu e o Laerte, a gente falou muito de disciplina, de comprometimento, de responsabilidade, e ao longo das aulas a gente vem repetindo muito isso. E cada vez mais, ao longo dos anos, conforme vocês forem estudando, vocês vão perceber que cada vez mais os professores que vocês terão aí, os orientadores, eles cobrarão isso de vocês. E automaticamente, no nosso dia a dia, provavelmente, acredito que todos vocês já estão passando por isso, tem algumas situações que no nosso dia a dia a gente fazia antes sem culpa. E agora a gente faz sabendo do que vai ocasionar, né? E às vezes a gente faz sabendo que vai nos ocasionar, e às vezes a gente consegue sanar e não fazer. Então é muito interessante essa disposição que a gente começa a abrir para as nossas atitudes, para que a gente se modifique, né? Então, Jesus nos deixa essas palavras com relação... Isso tudo está no livro Vida e Sexo, tá? Do Emmanuel com o Chico. E aí ele fala mais o que aqui? Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar, que é o que a gente tem que fazer, né?
Já que a gente não vai pelo amor, acabamos pela dor. Quantas vezes forem precisas, porque a gente precisa fazer o quê? Reencarnar. E quando a gente fala de reencarnar, a gente fala de expiar. E a gente também fala de evoluir. Então, a gente precisa vir. Se a gente... Tem algum microfone ligado aí. Se a gente se responsabiliza em sermos totalmente arbitrários nos vícios, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, a conta, ela vem. Não adianta a gente pensar que, foi só hoje, né? A gente fica assim, aí fica lá, né, a consciência, aí fica a consciência boa e a consciência ruim. Fica assim, é só hoje, vou fazer só mais um pouquinho. A partir do momento, que é o que a gente sempre fala aqui em aula, eu e o Laerte, a partir do momento que a gente já pensou, a gente vai ter que arcar com essas consequências, porque está tudo registrado aonde? Na nossa consciência, no nosso perispírito, né? Continuando aqui. Porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Então, vocês estão percebendo como está tudo interligado? Como o nosso organismo é interligado com as nossas leis divinas. A gente estava conversando com o Laerte antes da gente mandar o link da aula para vocês, e a gente comentou isso, a beleza que é o organismo da vida e como as coisas são interligadas. Então, tenham a consciência de que tudo que é exagerado, tudo que é arbitrário, tudo que é fora daquilo que é o amar ao próximo, o amar a Deus sobre todas as coisas, a gente vai chegar num momento que pode ser que a gente não colha nessa encarnação, mas nós colheremos nas próximas, tá? Então, para o sexo também, a gente tem toda essa responsabilidade, ok? Aqui tem o videozinho de Jesus e a adúltera. Deixa eu só colocar aqui o volume, que eu não coloquei antes. Só um minutinho, gente. Senão vocês não vão conseguir ouvir. Compartilhar som. Eu acho que agora vai. Vamos lá. Se vocês não ouvirem, me avisem, tá bom? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham, venham! Vamos! Vamos! Traga-se! Vamos! Vamos! Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Traga aqui! Vamos! Venha! Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela.
Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. É impressionante, né? Como Jesus falava pouco e como Jesus era tão rico, tão tolerante, tão amoroso nas palavras que ele dizia, né? Todo mundo já tinha visto essa passagem de Jesus e a adúltera? Sim, não, talvez. Quem não tinha visto ainda? Sim. Sim, sim, sim. Sim, todo mundo está dizendo que sim. Tá, Sim, ótimo. também. Então, Qual é o nome desse filme, Karina? é Jesus e a adúltera. Só colocar no YouTube. São alguns versículos de Jesus que eles fizeram o filme bíblico, e são várias passagens dentro desse filme, né? Que é de Jesus, e aí eles compilaram em pequenos vídeos para que fosse divulgado para treinamento mesmo, tá? Mas no YouTube vocês acham. E aí, Jesus, diante desse exemplo, com a moça que fez o adultério, né? E as pessoas querendo condená-la, ele fala de forma simples e humilde: vai, não peques mais. Quem somos nós para julgarmos os outros, se ainda somos imperfeitos, né? Então, seguindo aqui, o que a gente traz com relação a isso, ao sexo, né? Através do sexo, origina-se forças criativas, as quais devemos, na Terra, o instituto da reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais, que é o que a gente já vem falando para vocês. Se nós pudéssemos ter essa visão, né? Essa visão das energias que nos envolvem quando nós temos um pensamento bom, quando nós temos um pensamento ruim, quando nós temos um pensamento de mágoa, ou um pensamento muito feliz, muito amoroso, e quando nós estamos, né, em torno do sexo e do vício, de abusos, como as nossas energias, elas mudam, porque, como a gente falou em aulas passadas, nós temos esse campo energético que nos envolve, e esse campo energético, ele é grande e ele é tênue, e ele nos envolve e a gente consegue refletir essa energia para o outro de uma forma automática. É mais rápido que a luz. É impressionante. Então, é muito importante que nós tenhamos boas intenções com relação à sexualidade, com relação ao sexo, que a gente tenha boas energias quando estamos, né, dispostos a fazê-lo, e que façamos de forma leve, de forma saudável e de forma fluida,
né? Para que a gente possa transmitir a nós e ao outro boas energias, salutares que possam agregar, né, um ao outro. E aí ele continua aqui, né? Ele fala assim: sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Estou dando spoiler dos slides anteriores, posteriores. Reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Então, gente, eu acho que está bem claro aí, né? A nossa responsabilidade perante a atitude do sexo, né? Aqui ninguém está falando que é para parar de fazer e viver no celibato, né? A questão não é essa aqui. E quem vive assim, a gente também tem que respeitar. Mas tratar essa situação, tratar essa atitude, né, que ela ainda é muito enraizada em nós humanos, mas tratar de forma leve, conduzir esse assunto de forma leve. Então, é muito importante, porque você conduzindo de forma leve, de forma tranquila, automaticamente a energia que você transmite será essa. Então, é isso que o Espiritismo nos traz. A partir do momento que nós estamos no planeta Terra e encarnados, façamos de acordo com a lei de amor. É isso, é simples. Façamos de acordo com a retidão. Então, são coisas para a gente poder pensar, né? Tem situações aí que a gente passa, que a gente escorrega na casca de banana, e é normal, tá? Não precisem se culpar e falar: meu Deus do céu, quanta coisa errada eu já fiz. A gente não quer que vocês saiam dessa aula de hoje dessa forma, tá? Nós queremos abrir o campo de visão para que, se já foi feito no passado coisas erradas no sentido de serem arbitrárias, para que nas próximas vezes se torne uma coisa mais fluida, mais tranquila e mais leve, né? Mais feliz. Temos a responsabilidade em saber como, com quem e para quê. Utilizamos as energias genésicas, que é um poderoso elo de transferência energética que nós temos. Assim como nós temos a energia do nosso frontal, a energia genésica ela é poderosa, né? Entendendo que todos os compromissos na vida sexual estão subordinados à lei de causa e efeito. A gente não fala, a gente não comenta, às vezes entre os nossos familiares, no nosso dia a dia, tudo que nós emanamos para o universo é o que virá em troca, né? Então, tudo que nós emanamos é o que vem. E que é o quê? A lei de causa e efeito. Então, tudo que nós jogamos, né? Todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, pensamentos, tudo que a gente joga é o que a gente traz, é o que a gente colhe. Olha a lei de causa e efeito aí, que a gente já falou na última aula, né? E que nós falamos em aulas anteriores. Olha como está tudo interligado. Então, qual é a nossa responsabilidade? Como? Com quem? Né? Para quê? E aí, quando temos essas respostas, que seja de forma leve, que seja de forma fluida, de forma amorosa, né? De forma feliz. E aí, no livro do Divaldo, Sexo e Obsessão, o que ele diz aqui para nós? Desvios sexuais, aberrações nas práticas do sexo, condutas extravagantes e desconexas, que é o que a gente estava falando, né?
desconexas das funções estabelecidas pelas leis da vida, geram a perturbação ao longo do curso, que não se recompõe com a facilidade, senão ao largo de dolorosas reencarnações. Lembra que nós havíamos dito que tudo que fazemos, o nosso perispírito, é como se fosse um nosso raio-x? Ele grava tudo no nosso corpo espiritual? É isso. Então, quanto mais atitudes desconexas, quanto mais atitudes arbitrárias nós temos que vão contra as leis divinas, que é a lei de amor, eu vou forçar e reforçar muito isso na aula de hoje, nós vamos ter que depois colher. E aí a gente tem que reencarnar. E aí essas reencarnações, por conta dessas atitudes, elas são doloridas. Porque Deus, ele nos dá a opção, né? Tem um som aberto aí. Ele nos dá a opção. Vamos evoluir, mas vamos evoluir e vamos nos aperfeiçoar através do amor. E aí, a gente faz todo um projeto antes de reencarnar. E quando a gente reencarna, na sua grande maioria das vezes, a gente pratica os mesmos erros. Então, quando a gente fala aí desses desvios, dessas aberrações sexuais, né, desses vícios, qualquer que seja ele, nós deixamos marcado em nosso corpo espiritual, em nosso perispírito, e vamos, ou nessa vida ou na próxima, colher através de um desenvolvimento para que a gente possa fluir para outros mundos habitados, aonde a energia vai ficando melhor, né? E aí ele continua falando aqui, né? O Manuel Filomeno de Miranda, ele fala o seguinte: tormentos da libido e da função sexual têm suas matrizes nos comportamentos anteriores que o espírito se permitiu. Olha que importante isso, que a gente tem aí, né? Nós temos, às vezes nós falamos, a responsabilidade é do outro. Eu fiz isso porque o outro falou para eu fazer, né? Eu fiz isso, eu tomei essa atitude porque o outro. Lembra? Nas aulas aí? 50-50. Todos nós temos a responsabilidade por nossas vidas. E todos nós temos a responsabilidade por nossas atitudes. Então, diante disso, a gente permite. E aí, ele continua. O respeito e a consideração pelas funções sexuais constituem a melhor terapia, porque a gente também precisa respeitar o nosso corpo, o nosso organismo, porque é um empréstimo. A gente esquece disso, né? Tudo que nós temos aqui, né? O coração, o cérebro, os membros superiores, os inferiores, tudo, né? Toda essa matéria é um empréstimo. E esse empréstimo, nós temos o dever de cuidar bem dele. E aí é o que ele fala aqui, é o que ele traz para a gente. E um desses deveres é a gente tentar não ter essa desarmonia e buscar sempre um equilíbrio dentro das nossas condições de conhecimento e de entendimento, buscarmos um equilíbrio para tudo isso, né? Para que essa máquina linda, que é o nosso corpo humano, para que ela funcione.
Nosso corpo humano é igual a qualquer outro mecanismo, qualquer outra máquina, um carro, uma TV, uma geladeira, né? Só que muito mais perfeito, porque foi criado por Deus. Então, tudo que estiver fora do eixo, nós vamos sentir e ficará enraizado, né? Fica ali carimbado no nosso organismo. E aí que vem as doenças, enfim, que vem uma série de coisas aí que a gente já sabe, né? As doenças físicas, emocionais e tudo mais. Ninguém se engane quanto aos compromissos do sexo perante a vida. E cuide de não enganar a outrem. Olha que forte isso, né, gente? Ninguém se engane quanto aos compromissos do sexo perante a vida. E cuide de não enganar a outrem, ao outro. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Não é simples? É tão simples, né? E a gente acaba entrando num círculo vicioso de tomar atitudes erradas muitas vezes e outras vezes atitudes corretas. Então, ele traz aqui para a gente, né, tanto nesse livro, quanto no Evangelho, quanto no Vida e Sexo, e quanto em todos os outros livros que nós vamos ler ainda sobre o Espiritismo, traz esse ensinamento simples. O que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Dúvidas? Logo no começo, quando você estava falando sobre os padrões, o que nós temos que verificar e abordar, a Lauren comentou, fez só um comentário, vivi e continuo vivendo isso. Nossa, quando você estava fazendo aqueles comentários sobre aquilo que é proibido, que não é proibido, o que deve ser feito ou não. E agora... a Leonora está falando, Karina, poderia falar um pouco sobre o olhar do espiritismo a respeito da relação homoafetiva? Ai, meu Deus. Nós vamos falar Vocês sobre... querem spoiler. sobre a parte homossexualidade, você vai abordar depois mais para frente, né? Vamos. A gente vai falar sobre isso, né? Tem todo o nosso respeito aí nesse tema também. Era isso, Laerte? Tem mais alguma coisa? Não, por enquanto só essas duas colocações aí que não tinham sido faladas antes. Perfeito. Vamos lá, gente. Olha aí, vamos falar um pouquinho de uma situação bem difícil, né? Que é o aborto. E é bem delicado e a gente precisa ter muito respeito com relação a esse tema, porque envolve nós, seres humanos, né? Aonde faz parte aí das nossas escolhas, aonde a gente também precisa resgatar, né? E aí eu trouxe essa belezinha aí para a gente poder alegrar um pouquinho, né? Trouxe para vocês, para a gente poder ter esse sorriso aí lindo, para a gente poder falar de um assunto sério, para ficar um pouquinho mais leve, tentar ficar um pouquinho mais leve. E aí eu pergunto para vocês, né? Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Está no Livro dos Espíritos. Respondam para mim aí, constitui crime, sim ou não? Acredito que vocês já devem ter lido essa questão lá no Livro dos Espíritos. Coloquem sim ou não. Sim, não, Marcela, talvez. Patrícia, Thaís, Viviane, todos estão falando que sim, o Kleber. Perfeito, gente, perfeito. Está lá na questão... Ana Paula, tá lá Lauren também. Ótimo, excelente. Está lá na questão 358, tá bom? Caso alguém queira consultar lá. Então, o que ele fala para a gente, né? O que traz os Livros dos Espíritos? A crime, sempre que transgredis as leis de Deus. Ele já bate pau, né? Ele já bate
já fala, já é objetivo. É engraçado o Livro dos Espíritos, que a gente está com dúvida. Gente, leiam o Livro dos Espíritos. Está com dúvida? Vai no Livro dos Espíritos, porque é objetiva a pergunta e a resposta é clara, né? Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento do corpo que se estava formando. Tem um livro que agora eu não vou lembrar, eu não sei se é... Ai, meu Deus, eu não sei se é O Céu e o Inferno, eu acho que você vai lembrar, Lete, o nome do livro, mas vocês vão fazer a leitura dele aí ao longo do curso, que tinha o Júlio, que ele reencarnou várias vezes. Entre a Terra e o Céu, eu acho. Né? Entre a Terra e o Céu. E o que acontece? Teve um determinado momento, eu nem sei se foi o do Júlio, mas eu vou contar a história, você vai lembrar, eu acho, Lete. Teve um determinado momento que esse espírito, ele tinha o espírito A, tá? Ele tinha que renascer dentro daquele núcleo familiar, por uma série de dívidas que ele tinha com esse núcleo familiar, e ele precisava renascer, né, reencarnar nessa família. E aí a mãe não queria de forma alguma essa criança, eu acho que não foi Entre a Terra e o Céu, foi em outro livro, não vou lembrar agora, e não queria de forma alguma essa criança porque ela era muito jovem. E aí ela ia em festas e aproveitava, né, essas festas da sociedade que tinham lá atrás, né, dos anos 50, anos 60. E aí, em determinado momento, ela engravidou. E quando ela engravidou, quando ela descobriu a gravidez, automaticamente ela adoeceu, porque ela começou a querer expulsar espontaneamente esse feto. Então, o próprio pensamento dela começou a transmitir para o organismo essa expulsão desse feto. E a dívida com esse espírito que estava para reencarnar era muito grande entre os dois. E aí a espiritualidade teve que intervir para que esse espírito nascesse naquele momento. Porque aí ele precisava, mesmo que ele viesse e ficasse alguns meses, né, vivo, ou algumas horas, ele precisava reencarnar, ele precisava fazer esse processo, né, esse processo de você reduzir, né, a gente reduz, então a gente está grande, né, então a gente vai reduzindo, é todo um trabalho que a espiritualidade faz para poder reduzir o espírito, né, porque é como se a gente tivesse, como é que eu posso dizer para vocês? Quando a gente tem um pote, e dentro desse pote, a gente fica colocando um monte de balinha. A gente põe bala, e aí a gente põe um monte de bala e a gente força para fechar, né? A gente força, a gente amassaroca as coisas dentro desse recipiente e força para fechar. É assim que nós nos sentimos quando nós vamos diminuindo, né? Para nós nos tornarmos esse embrião dentro do organismo das mães, né? Então, a gente vai se sentindo diminuído, pequenininho, e a gente fica desconfortável nesse período pelo fato de nos sentirmos que nem esses potinhos de bala que são repletos de balinhas e que estão inflados, a gente sente do mesmo jeito. E aí ela queria expelir esse feto e ela começou a adoecer e automaticamente ela instantaneamente passou todas essas energias para o feto. E aí a espiritualidade teve que intervir, não vou contar muito do livro, a espiritualidade teve que intervir e aí ele reencarnou e não ficou muito tempo reencarnado e logo depois, na sequência, veio a desencarnar. Então, tudo isso está interligado, né? Ela precisou passar por esse aprendizado, a espiritualidade conversou com ela em sonho, na hora de dormir, ela foi transportada, né? Até onde estavam lá os mentores, ela conversou e eles falando para ela, se eu não me engano, acho que foi a mãe dela que conversou com ela também,
pedindo para que ela se acalmasse, para que vingasse, né, essa criança, para que eles pudessem fazer esse ajuste, porque nas encarnações anteriores eles já tinham muitas dívidas entre ambos, e aí automaticamente quando ela descobriu essa gravidez, ela já foi transmitindo, né, toda essa energia. Então, para vocês poderem entender como o nosso organismo ele é interligado, como a espiritualidade faz todo um trabalho, faz toda uma operação, e nós participamos dela, tá? Eu vou falar um pouco disso mais lá na frente. Nós participamos desse planejamento, nós também somos responsáveis por esse planejamento. Por isso que no Livro dos Espíritos fala isso, né? Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, por isso que impede uma alma de passar pelas provas. Então, aí a gente vai, e mais uma vez, a gente adquire aí um pouquinho mais de dívidas para a gente poder resgatar na próxima com esse mesmo indivíduo, tá? E aí, o que eles continuam falando sobre o aborto, né? Homens e mulheres instintivamente sentem horror à solidão. A comunhão sexual reclama segurança e duração para que se assente nas garantias necessárias. Impraticável impor a continuidade a preço de violência. Então, está dito aí, né? Nós precisamos ter o respeito uns com os outros, para que a gente consiga trazer o equilíbrio para esse espírito que está vindo e que muitas vezes vem desequilibrado e que muitas vezes vem para poder nos ensinar e para receber esse ensinamento, para a gente poder também doar um pouco disso. E aí ele continua. Habitualmente, não sempre, somos nós mesmos que planejamos a família, com a supervisão de instrutores. Então, no nosso lar fala muito disso, e mais outros muitos livros também fala muito disso, da nossa participação. Antes da gente, né, reduzir o formatinho aí do feto, nós participamos, nós fazemos esse planejamento e toda essa estrutura para que venhamos da melhor forma possível, porque Deus é amoroso com a gente. Mesmo quando nós nascemos, né, já em situações delicadas, faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso aprendizado. Nós precisamos passar por isso, sim, para a gente poder galgar mais um passinho aí. E aí ele continua. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências, a gente faz toda uma estrutura. Estamos lá no plano espiritual, conversando, trocando ideias do que fazer, como agir, como atuar em determinado momento. A gente faz um planejamento mesmo. É que nem quando a gente vai fazer um planejamento de viagem, a gente faz um planejamento também junto com a espiritualidade, quando possível, né? A gente participa. E aí chega aqui, aí a gente reencarna, né? Aí chega aqui, a gente começa, né? Com as nossas decisões, às vezes corretas, e às vezes erradas, né? E quando retornamos no corpo físico na Terra, anestesiamos a consciência, porque aí a gente acaba não recordando do que nós acordamos. Nossa memória, ela se esvai, e ela fica fixa onde? No nosso perispírito, né? E aí expulsando-nos a nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto. E aí a gente acaba esquecendo tudo aquilo que nós havíamos acordado anteriormente
e quando a gente vem para a carne, a gente acaba realizando aquilo que a nossa carne deseja, conforme os nossos interesses, né? Então, é muito importante que a gente sempre esteja vigilante. Por isso que a gente sempre fala, estejamos vigilantes, para que a gente também pode, nós que estamos mulheres agora aqui nesse grupo, nós já passamos alguma vez por isso, pode ser que ou nessa, algumas, ou não, ou com pessoas que a gente conhece que já passaram por esse tipo de situação delicada, né? E nós já passamos em outras, e vocês que estão homens e que já foram mulheres em outras, também já podem ter passado por isso. E a gente precisa ter esse respeito, né? Tratar com empatia, tratar com amor, não julgar, não condenar, né? E aí segue, a família é o instituto mais importante do ponto de vista dos alicerces morais. Entre pais e filhos residem os mecanismos da sobrevivência humana quanto à forma física. Assim, nós, os espíritos eternos, nos revezamos na arena do mundo, ora como pais, ora como filhos, ora como avós, ora como tios, que é o que a gente já vinha conversando desde o começo da aula, né? Então, estamos todos convergindo para um único objetivo, a evolução. Uns podem demorar mais, outros vão um pouco mais rápido, mas mesmo esses que ficam, que são um pouquinho mais demorados, os que foram mais rápido estão sempre ali, ajudando. Porque o núcleo familiar é a escola da vida, né? É a escola de aperfeiçoamento. E aí ele segue aqui, aprendendo amor. E aí, será que nós somos de fato capazes de amar como Jesus nos ama, como Deus nos ama? Às vezes a gente tem na própria família os desafetos que a gente fala assim, nossa, mas como que eu não me dou com a pessoa B? Engraçado, é meu irmão, ou é minha mãe, ou meu pai, enfim, como eu não me dou, como é esquisita a nossa relação. E aí, se a gente vai olhar para a fotografia atual, a gente vai identificar, às vezes, nada, né? E aí, a gente tem que fazer uma reflexão no sentido, será que eu não preciso aprender? Será que eu não preciso aprender a ser mais tolerante, mais paciente? Aprender a amar? Fácil entender a expressão calamitosa do aborto como fuga ao dever, né? Muitos de nós já cometemos, não nessa ou nas pode ser que não tenha sido nessa, mas nas outras. E aí, por outros tipos de compromissos, nós realizamos, né, a atitude do aborto. Por isso que ele fala aqui da fuga ao dever, de nós também, como pais, sermos responsáveis por esse espírito, por reorganizar essa vida, né? Para que a gente aprenda com essa vida e para que essa vida aprenda com a gente. Breve meditação acerca do aborto criminoso para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia, que aí é o estudo, né, das causas e origens, da etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente. Então, tudo vem aí pelo nosso pensamento, né? Como nós estamos conduzindo as nossas vidas, como nós estamos pensando, automaticamente nós atraímos. Nós somos feitos de energia, e é por isso que ele fala aqui, né? Obscura das obsessões catalogáveis na patologia da mente. Às vezes nós mesmos vamos criando com os nossos pensamentos essas doenças. Então vale muito a gente pensar e tratar com muita empatia todas essas pessoas que já fizeram e que vocês conhecem, tratar com muito amor, né?
porque a gente também já passou por isso alguma vez na vida, que a gente não lembra, mas a gente já passou. E aí o Divaldo, ele fala o seguinte aqui nesse livro: quase sempre estamos diante da lei de causa e efeito. Olha aí, que são referentes às causas naturais do aborto, tá bom? Provas para o espírito resgatar determinado tempo que não foi cumprido, né? Porque a gente tem toda uma história, toda uma trajetória. Que nem eu estou Karina agora, mas eu também posso já ter sido abortada muitas vezes, né? E passado por esse processo. Então, é a lei de causa e efeito que a gente fala aqui. Tudo que a gente doa para o universo, né? É o que a gente colhe. E aí nós precisamos passar por esse processo que nem eu comentei com vocês lá da moça que acabou expulsando o feto, e que, mesmo assim, esse espírito, ele aprendeu com essa situação, e depois ele veio as outras vezes, e aí foi correndo tudo bem na evolução dele. E aí, Divaldo segue aqui, né? Expiações para o espírito e a mãe, choque emocional da perda. Então, vocês percebem que tudo é um aprendizado? Porque, às vezes, quando existe o aborto natural, muitas mães ficam extremamente tristes e se perguntam por que comigo, né? E aí a gente volta, né? Internaliza para nós, e muitas acabam entrando em depressão, não conseguem superar esse baque ou demoram. Então, precisa, nesse momento, da ajuda da família, né? Dos amigos, precisa do amor, porque é um sofrimento e é uma passagem difícil, doída, para que a gente entenda, né? Poxa, era um bebê que eu tanto queria, né? Então, a gente precisa também aprender com a perda, e a gente tem que aprender com o sofrimento. Não tem jeito, já que a gente opta por ele e não pelo amor, né? Na grande maioria das vezes. Às vezes o espírito arrepende-se de reiniciar a reencarnação, geralmente os natimortos, né? Quando ele está lá, eu vou me colocar como exemplo, tá bom? Eu estou lá fazendo todo um planejamento junto com a espiritualidade, ou eu passei por N situações onde eu tenho que vir, não tem jeito, eu preciso reencarnar, eu preciso passar por esse processo de reencarne, e aí, no momento do feto, que eu estou lá dentro da barriga, eu ainda tenho, né, um pouco dessa consciência, e eu mesma me expulso, eu mesma desisto. E aí a gente tem a lei de Deus e o livre-arbítrio, né? A partir do momento que eu me arrependo, na próxima eu tenho que vir de forma compulsória, né? Então, são N situações que podem acontecer isso, tá? Eu estou dando uma situação aqui de infinitas situações. Dentro do Espiritismo, são muitas as situações para N condições, tá bom? A gente nunca bate em pedra. Ah, porque essa pessoa foi isso, né? A gente acredita que seja, a gente acredita que possa ser, que possa ter acontecido. Mas são N situações, são diversas. A única coisa que a gente sabe é que a gente precisa colher tudo aquilo que a gente plantou, né? E aí o Divaldo, a gente traz aqui a historinha do Divaldo, né? Que ele foi o 13º filho. E aí, quando sua mãe ficou grávida e já estava debilitada, o médico sugeriu a interrupção, pois já tinha tido 12, né, e 3 abortos espontâneos. Olha que história do Divaldo. Acho que vocês todos, acredito, já conheçam, né? A irmã número 7 nasceu com hidrocefalia, e aí ela nunca falou, enfim, nunca enxergou. E viveu por 7 anos em estado vegetativo. E aí, depois, ela volta, né? Porque esse espírito, como menina, veio como menina, né? Que ficou 7 anos aí. Ela veio como menina, depois ela veio
porque eles descobriram que ela foi uma ex-suicida, né? E aí essa irmã reencarnou como a irmã número 11 e viveu aí ao longo dos 92 anos, né? Então, nessa reencarnação anterior, ela veio com hidrocefalia, né? E depois, todo esse aprendizado que ela teve junto com esse núcleo familiar trouxe essa condição dela poder vir novamente, né? E viver durante 92 anos. Então, olha como a lei de Deus, ela é justa com a gente, né? A gente não consegue nem imaginar o que um espírito, quando nasce nessa condição, o quanto esse espírito aprende. É engraçado, eu fico imaginando essas coisas, como que ele sente, o que ele pensa na hora que ele está nessa condição, qual é o envolvimento dele com relação à energia, é muito incrível. E esse aprendizado, claro que tem alguns que não aprendem, que voltam, e às vezes voltam em condições mais difíceis, e tem outros que aprendem e que vêm e conseguem aí viver um pouco mais, né? 92 anos aqui na Terra é tão pouquinho, mediante comparado aí à vida espiritual, é um sustinho, como a gente diz. Né, Laerte? Dúvidas? Sim. Vamos começar, então, para... A Eliane pergunta, Karina, e as crianças que ficam grávidas e a justiça obriga a abortar? Quem irá responder por isso? Então, aquilo que eu falei para vocês, é muito delicado a gente tratar casos específicos, né? É muito delicado a gente colocar em pedra que é assim, e a criança teve a gravidez quando era criança, em condições totalmente arbitrárias, né? Que foi o que a gente falou lá no começo, o sexo de forma impraticável, né, de forma intolerável, mas é complicado a gente pautar em pedra que foi uma gravidez que tenha sido compulsória, né? A gente tem que entender, que é o que eu sempre digo, essa criança, ela está criança, né, que teve essa questão teve uma menina, né, de 12 anos, acho que foi esse ano ou ano passado, né, que até saiu na mídia, que ela engravidou, se não me engano, acho que foi por estupro, né. Então, assim, ela está criança. Qual é a condição desse espírito anteriormente, né? Nós temos essa leitura da fotografia atual. Então, por ela ter passado por essa condição, e ela estar com 12 anos, ela precisou passar por esse aprendizado aos 12 anos, né? Ou esse espírito que a trouxe como mãe, né? Que ela foi geradora e abortou, ele teve que passar por esse processo também, porque ele estava interligado com essa mãe, né? Criança. Então, a gente precisa tentar não pautar em pedra as situações. O que a gente tem que entender é que nós somos espíritos milenares e que nós estamos criança, né? E esse feto que vem em condições arbitrárias, em condições tristes, também teve que vir dessa forma para ter esse aprendizado, né? Então, tudo isso rege através das leis de Deus, tudo isso é um aprendizado que é através do sofrimento, que infelizmente a gente precisa passar. Então, eu prefiro não registrar para vocês aqui na aula que foi porque ela tinha que ter, ela era criança e ela tinha que ter passado por esse sofrimento e ela abortou porque é permitido, né? Porque ela era... Eu não quero pautar dessa forma. O que eu quero que vocês vejam é que o cenário, a gente não pode enxergar só o cenário atual, né? Nós estamos, que se tivesse acontecido comigo, eu estava criança,
né? E aconteceu tudo isso. E para eu poder me desenvolver. Eu não sei o que aconteceu com ela, com esse espírito, tanto esse espírito que engravidou, depois ela abortou, né? E todo mundo que participou desse processo, a gente não sabe a história desses indivíduos, né? Mas são espíritos que precisavam resgatar esse momento juntos e que, diante de tanto sofrimento, de alguma forma, eu tenho certeza absoluta que foi resgate, né? Que eles resgataram alguma coisa e de algum jeito para que venham na próxima de uma maneira melhor, tá? Que mais, E Laerte? também o Alexandre pergunta, e no caso de estupro, como fica a questão do aborto? A mesma coisa, tá? Inclusive, que a gente estava sempre também lembrando que, por exemplo, a própria lei brasileira já determina isso aí, que quando também a mãe corre risco, então existe essa possibilidade, porque entre um ser que vai nascer e um ser que já está vivendo, então tem essa parte do risco que às vezes tem as atenuantes. Então isso faz com que possa existir isso aí. Então mesmo quando a Karina comentou sobre as crianças, às vezes uma criança ainda não está totalmente formado o seu corpo físico, pronto para gerar um ser, tudo. Então, existe tudo de consciência, como também no caso do estupro. Então, a gente entra naquelas condições que a Karina comentou agora há pouco também, sobre a parte das leis divinas, que não existe nada ao acaso, mas também o que acontece, se a pessoa que foi estuprada, tudo, ela pode deixar o neném nascer, mesmo a lei permitindo que seja feito o aborto, e depois você doa o neném. Você não fica com ele, você pode deixar nascer e doar. Então, aquilo que a Karina começou no início falou, tudo depende do foro íntimo de cada um, de cada pessoa. Então, a mãe do Divaldo, quando o médico falou para ela, você é o 10º filho, você já tem 12 filhos, você pode estar correndo risco na sua gravidez. A escolha foi dela. De ela aceitar, falou, não, se Deus mandou mais um filho, eu vou tê-lo. Foi isso que o Divaldo sempre fala. Ele fala, olha, eu agradeço a minha vida totalmente à minha mãe que aceitou o risco e confiou em Deus. Então, é o foro íntimo de cada um que vai determinar isso aí. Né, Karina? E é o que a gente fala sempre, né, Laerte? A gente não pode olhar a fotografia atual. Essa vida que nós estamos, ela é transitória. E nós precisamos vivê-la da melhor forma possível. E nós não sabemos o que fizemos, pelo menos agora encarnados, o que fizemos nas outras, né? Mas nenhum de nós aqui é vítima. Nós só estamos em algumas condições, né, Laerte? Nós estamos mulheres, estamos crianças, estamos idosos, né? Exatamente. Estamos pobres, estamos ricos e assim vai. Tem mais alguma pergunta? Que tem bastante aula ainda. Quando estava comentando sobre as crianças que morrem de forma espontânea, os bebês, a Thaís perguntou, pode ser desistência pelo ambiente e não estar dentro do que foi planejado? Não, dentro do que foi planejado, não. Nunca. A espiritualidade, Jesus não erra, né? Na realidade, é a gente que se arrepende. Que aí a gente vê o próprio espírito que realmente não quis, achou que ia ser muito forte a prova que ia passar, e acho que não ia aguentar. É isso que eu ia falar agora. A gente faz todo um planejamento, como a gente havia dito anteriormente, chega na hora lá, a gente começa, quando nós estamos lá, petis, né, pequenos, quando estamos embriões, tem um espírito ali dentro, e a gente começa a sentir toda já a energia, toda a estrutura, porque temos ali, né, estamos sendo gerados por nossas mães, e toda a energia que ela sente, a gente sente, e a gente começa a sentir o peso. E aí, muitas das vezes, a gente acaba desistindo e fica aí para uma próxima oportunidade, que pode ser compulsória, essa reencarnação, a gente vem de forma compulsória, ou não, né? Então, é toda uma história e todo um histórico que podem ser, como eu acabei de falar, N situações, cada um tem a sua história, gente, e cada um tem o porquê
cada um tem as suas dívidas, as suas expiações, então não adianta a gente falar, olha, artigo 2, não é que nem as leis dos homens, né? Tudo tem um processo, tudo tem um equilíbrio, tudo tem um porquê, mesmo a gente acreditando que não exista. Há esse equilíbrio, há essa justiça divina, há essa lei de amor, há a lei de causa e efeito, e assim por diante. Tem mais alguma pergunta, Laerte? A Lore faz um comentário, lembrei do caso do menino João Hélio, no Rio. Sim, também. Que ele estava criança, né? E morreu de forma tão dura. E tudo que ele fez ali, né? O que dizem que ele fez aí no passado. Mas, enfim. Então, tenham um olhar... Marina? Oi. Só para complementar, acho que foi a Eliane que perguntou, né? Que ela falou assim da criança, como que fica a situação das pessoas, por exemplo, que aprovaram a lei, e também dos médicos que executam. Eu acho que, para complementar, eles também acabam adquirindo essas dívidas por praticarem. Não, porque eles estão fazendo um dever, né? Eles estão cumprindo com o dever das leis legais. Como é que um médico é que nem um policial, né? O policial, eu vou dar o exemplo do policial também. O policial, quando ele atira, né? Se é para poder... como é que a gente fala? Quando ele atira e ele está... Nossa, me fugiu a palavra agora. Isso, da defesa. Isso, legítima defesa. Nossa, me fugiu a palavra. Quando ele está agindo por legítima defesa, isso tudo é avaliado na espiritualidade, né? É a mesma coisa que acontece com o médico que realiza esse tipo de procedimento e com o juiz que dá esse aval, né? Tudo isso é analisado na espiritualidade como que vai ser contemplado, né? E você deu esse aval e você fez, né, o procedimento, mas espera aí, o que você era? Você era médico, então é tudo uma análise. Você era médico, então espera aí, você tirou essa vida, fez esse procedimento, mas quantas outras vidas você trouxe à vida, né? O juiz da mesma forma. Então é toda uma análise, não é uma análise apenas daquele caso, né? Quando a gente desencarna, é uma análise que a gente faz, que junto com a espiritualidade, é uma análise do todo, né? O quanto de comprometimento você teve, o quanto de intenção ao executar essa lei, né? Fala assim, não, essa pessoa ela pode abortar, né? Ou essa pessoa, em tais condições, criou-se essa lei, pode ser feito o aborto dentro da legalidade. Então, quando vamos supor, se eu que estivesse participando, né? Vou colocar sempre o meu exemplo, tá? Para ficar mais claro. E aí, eu estando, né, partícipe dessa lei, qual era a minha intenção no momento de criar essa lei, né? A minha intenção era uma intenção boa, era uma intenção fluida, uma intenção clara, né? Então, toda essa análise que é feita, não, a minha intenção era de fato mesmo, essas pessoas que fazem coisas ruins, elas de fato têm que pagar, se é por estupro, se é por pedofilia, enfim. Então, assim, qual era a minha intenção quando eu criei essa lei, né? Então, é todo um processo dentro desse espírito que participa tanto da criação da lei, como aquele que a executa, né? Aquele que a realiza. Faz parte da profissão, faz parte do dever, mas se a sua intenção é boa, é das melhores, isso tudo é avaliado quando a gente desencarna. Tá bom? A própria Lauren comentou e o Kleber já respondeu também. Nesse caso, isso que estava comentando, nesse caso existe, então, um bom senso coletivo, trabalhado também pela espiritualidade e com os profissionais. Gente. E o Kleber respondeu, sempre é considerado a intenção dos seus atos. Claro, A Thaís fala, entendi. Claro, é óbvio. Mais uma vez, a lei de Deus é justa, gente. Ela é justa, tá? Que nós, como eu falei no começo da aula, vamos tentar abrir os nossos olhares de forma mais ampla, com um entendimento mais amplo, e esse entendimento mais amplo é o entendimento do amor, é a compreensão com amor, né? Para a gente não julgar, não condenar,
E olhar, tentar vislumbrar o todo, né? E pelo fato da lei ser justa de Deus, existe o bom senso para tudo, né? Existe uma história para todos nós. Nós somos, cada um somos único diante do olhar de Jesus, diante do olhar de Deus. E dentro dessa unicidade, nós vivemos dentro de um coletivo. E esse coletivo, ele se perpetua e interliga por séculos. Depois a gente conta para eles, né, Laerte, que lá atrás a gente já foi gladiador, tá? Né, para uma outra aula. Pode continuar? Pode, não tem mais nada. Eita, gente, acho que não vai dar para dar todo o tema, vamos ver. 9h44, homossexualidade, quem perguntou aí? Eita, que eu já trouxe a resposta. Primeira pergunta. Quando errante, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de... Sobre a homossexualidade agora a gente vai falar, tá bom? Para quem perguntou aí. Quando errante, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Gente, é indiferente, né? Hoje a gente está menino, amanhã a gente está menina. Pouco importa se somos meninos ou se somos meninas. O que importa é que somos espíritos e estamos aqui para evoluir. É isso que importa, né? E a gente começar a ter um olhar mais aberto para esse ponto. E, de fato, se estamos meninos ou se estamos meninas, trabalharmos na condição de nos desenvolvermos. Isso pouco lhe importa. O que, bom, já está a resposta aí, né? O que guia na escolha são provas por que haja de passar, tá no Livro dos Espíritos. Então, tem condições. Então, eu preciso vir um pouco menina, eu preciso vir um pouco menino dentro, né? Desse nosso cronograma aí, reencarnatório, eu preciso vir um pouco menino e um pouco menina. Por quê? Porque tem situações que os meninos é que passam, tanto situações orgânicas como situações de vida, e tem do mesmo jeito. Tem situações que meninas passam, né, como ser mãe, como exemplo, como engravidar, né? E que nós, como espíritos, precisamos passar por essa experiência também, tá? Então, é um conjunto. Olha a harmonia da lei de Deus aí. E aí a gente continua com relação à homossexualidade. Foi uma das perguntas até que eu fiz, né, no questionário. A homossexualidade é perfeita e compreensível para a luz da reencarnação. É natural, gente. Essa ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade, né? Então, a gente, automaticamente, a gente vai evoluindo de condição, a gente vai conseguindo se entender, se entender dentro da condição que nascemos, né? E vamos nos tornando mais evoluídos, vamos nos tornando mais fluidos. E aí não ficamos com tantos conflitos ao reencarnar. Porque a gente reencarna e às vezes a gente teve muitas reencarnações menina, vai até falar aqui para todo spoiler, muitas reencarnações menina, e aí eu venho menino, e aí eu gosto de meninos, enfim, e aí eu tenho essa enraizado em mim ainda, na minha memória perispiritual, coisas de menina, e aí eu gosto de menina, porque eu me identifico mais com as reencarnações últimas que eu tive como menina e não consigo me desligar, né, na encarnação atual, desse elo que eu tenho, desse vínculo que eu tenho, dos vícios que eu criei como menina e assim os vícios que eu criei como menino, né? Então, é algo natural e que faz parte da evolução do homem. E tudo bem, né? Tudo bem, porque a gente não pode olhar, de novo, é com preconceito, é com intenções ruins, né? Porque ninguém é diferente de ninguém. Estamos todos no mesmo patamar de igualdade. E todos nós merecemos o respeito, né? E aí, segue aqui. Espera aí que eu coloquei a carinha aqui. Solicitando atenção e respeito, ó, acabei de falar,
em pé de igualdade ao respeito e atenção e o respeito e atenção devidos como criaturas heterossexuais, né? Não somos diferentes. Cada um de nós nasce com uma condição de evolução. Então, um dia nós viremos meninos, outro dia viremos meninas, terá reencarnações que seremos homossexuais, terá reencarnações que não, terá reencarnações que seremos preconceituosos, terá reencarnações que não, e assim a gente vai aprendendo. Isso faz parte da evolução divina. Senão a gente não consegue sair do lugar, gente. A gente precisa passar por isso. O espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora de masculinidade. E aí acontece o quê? O homem que abusou das... Aí, o que eu falei para vocês, né? Deixa eu tirar aqui minha... Opa! O homem que abusou das faculdades físicas, arruinando a existência de outras, com a destruição de lares diversos, muitas vezes é induzido a buscar nova encarnação em corpo morfologicamente feminino. Olha aí. Olha a lei de causa e efeito aí que a gente estava falando. Eu trouxe uma situação só. Podem ser N situações que a pessoa venha nessa condição, né? Eu trouxe uma. Então, encarnações em corpo morfologicamente feminino, por ter feito muito, né? Muito mal para as mulheres, né? Quando ele estava encarnado como homem, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. Olha como a lei de Deus, ela é justa. E aí ele continua. O mesmo ocorrendo com a mulher. Muitos espíritos cultos e sensíveis pirando não. Aspirando, é que eu tô com a tela aqui. Aspirando, escolhem... Volta mais uma tela, isso. Aí. Não, tem que voltar mais uma. Nossa, eu tô já lá, tô preocupada com o horário. O mesmo ocorrendo com a mulher, muitos espíritos cultos e sensíveis aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos. Pedem para renascer em vestimenta carnal oposta. E tudo bem. Vamos nos permitir olhar as situações e as condições de sofrimento de forma mais tranquila. A gente sabe que, às vezes, os momentos, eles são difíceis. E que a gente consegue, às vezes, a gente não encontra a solução. Mas ela vem quando a gente tem a fé, quando a gente, de fato, tem uma boa intenção. E a homossexualidade, ela requer o nosso respeito. Porque também já fomos assim. E aí continua. Karina, aí só lembrando que, mesmo as pessoas que estão nessa condição homossexual, todo e qualquer relacionamento que elas tenham, estão em curso nas mesmas leis normais gerais de todo mundo, entendeu? Exatamente. De não proibição, mas o uso comedido, sem abusos, tá todo mundo em curso da mesma lei. É todo mundo no mesmo balaio, né, Laerte? Todo mundo ali, ó, no mesmo balainho. Exatamente. Não é porque eu sou branco, porque eu sou preto, porque eu sou azul, porque eu sou amarelo, porque eu sou rico. Não, tem essa. É todo mundo, a lei de Deus é para todos. E de forma igualitária. É igualitária, não é como as leis dos homens. Não então, proibição, não sexo livre, exatamente. Cuidado mais, não lesão do parceiro, parceira. Exato. É tudo isso aí misturado. A estrutura psicológica e escolhem viver temporariamente ocultos na armadura carnal, garantindo-se contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, porque às vezes o espírito vem para se esconder, tá? E ele fica escondido um tempo, e até que os obsessores os descobrem, mas isso é assunto para um outro momento. Mas isso acontece, e é isso que ele diz aqui, né? Deixa eu voltar um aqui, ó. O mesmo ocorrendo com a mulher, muitos espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos, pedem para renascer em vestimenta carnal oposta.
a estrutura psicológica e escolher viver temporariamente ocultos na armadura carnal, garantindo-se contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, né? Então, eu me escondo por um tempo para que eu depois consiga aí fazer uma abertura mais leve das minhas condições, né? Então, a gente também passa por isso, porque a gente precisa aprender. E aí ele continua: caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas de amor e sexo à frente da vida eterna. Os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do amor e sexo, que foi o que o Laerte acabou de falar, né? Não proibição, com responsabilidade, com respeito, né? Sem vícios, sem arbitrariedade, independente se eu sou homossexual ou heterossexual. São analisados pelo mesmo elevado gabarito, que a gente acabou de falar, mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Todos os assuntos nesta área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de nós. Olha a nossa consciência aí, que a gente falou a aula inteira. Olha a nossa intenção, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de forma rápida, vai dar para dar aqui, para a gente terminar às 10 horas, a pedofilia. Acho que ficou claro aí com relação à homossexualidade, né? Laerte, eu tenho perguntas. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, não, pelo menos por enquanto. Acho que ficou claro. E aí a pedofilia, mais uma vez, a gente tem que ter um olhar de amor, e não um olhar, a gente sabe que é difícil, tá bom? Não um olhar de recriminar, incriminar, de julgar, né? E aí eu trouxe poucas frases aí para a gente poder ter um cenário do que é a pedofilia, né? A pedofilia está entre as doenças classificadas pela OMS entre transtornos de preferência sexual. Pedófilos são pessoas adultas, homens e mulheres, que têm preferência sexual por crianças, meninos ou meninas do mesmo sexo ou de sexo diferente. Essas pessoas têm interesse intenso e persistente por crianças, pensamentos, fantasias e impulsos. Para a medicina, é uma doença do neurodesenvolvimento. Neuroimagens mostram alterações pré-frontais do cérebro e na região da amígdala, né? A amígdala, que é a primeira responsável pelo controle impulsivo e pela regulação das emoções. E aí requer todo a nossa empatia e um olhar mais compassivo com as pessoas que estão nessa condição e com as pessoas que passam por isso, né? As pessoas, o executor e aquele que sofre, né, o abuso. Esses abusadores, eles são também doentes mentais e que também passam por um processo evolutivo, assim como nós, e que por um sofrimento mais latente, por estarem nessa condição, né, um sofrimento mais doído, mas precisam ter a nossa compaixão. Por mais que a gente não consiga entender, a gente precisa ter amor, um olhar de amor, porque são pessoas doentes, né? São pessoas que requerem um tratamento, assim como qualquer tipo de vício, né? Então, a gente precisa ter um olhar mais cauteloso para essas pessoas e para aquilo que elas realizam, né? Porque é uma situação muito difícil, muito delicada e que requer muito amor, muita compaixão para a gente poder entender tudo isso, né? Toda essa condição. E aí o Evangelho fala o seguinte: a pessoa que nem sequer tem o pensamento do mal já realizou um progresso. Olha que importante. Dentro do longo da nossa vida aí atual, será que a gente já teve um pensamento maldoso? É algo para a gente se pensar. Se não tivermos, olha aí, já tivemos um progresso. Já galgamos aí um grãozinho. E aí ele continua: para aquela que tem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de realizar-se. Olha aí.
Então, quando a gente já começa a olhar uma situação que dentro da mídia, dentro da sociedade, é uma situação extremamente ruim, triste, difícil, né? De calamidade pública e que afeta toda uma sociedade. E aí, quando a gente já repele esse pensamento negativo e começa a olhar, com outro viés, mais compassivo, a gente já está galgando aí um pouquinho de evolução. Olha que importante essas informações, né, do Evangelho. E aí ele fala, aquele que, enfim, tem esse pensamento e nele se satisfaz, é porque o mal ainda exerce nele toda a sua influência. Então, é algo para a gente pensar. Diante de todas essas situações que nós vimos hoje, nessa aula de hoje, e na aula passada, com respeito, com mais amor, sabe? Com mais tolerância, nos colocarmos no lugar do outro, entendermos que muitos desses indivíduos estão doentes e que precisam de passar por essas situações para que possam evoluir e virem melhores nas próximas reencarnações. Entender que nós somos milenárias e que essa encarnação ela é transitória e que se nós, de fato, aceitarmos que a vida verdadeira é a espiritual, nós começaremos a ter atitudes mais amorosas, mais empáticas, porque nós compreenderemos que só através do amor que a gente consegue evoluir. Boa noite a todos vocês. Tem perguntas, Laerte? Não, por enquanto não. Muito obrigada. Desculpa pelo adiantado da hora, já são 22 horas. Muito obrigada a todos vocês. Se tiverem dúvidas, obrigada pela companhia, pela aula. Se tiverem dúvidas, nos mandem no WhatsApp, nos mandem por e-mail, a gente está aberto. O que a gente quer é informar para vocês e trazer o melhor para que a gente consiga cada vez mais evoluirmos juntos. Tá bom? Muito obrigada. E é contigo agora, tá, Laerte? Então, tá. Um beijo para vocês. Vamos caminhando para o encerramento. Então, a vibração vamos acompanhar o Pedro fazendo as vibrações da noite. E depois, na sequência, pode dar direto a prece final já a Thaís, tá bom? Então, deixa eu te falar. O Pedro ele fez a harmonização porque a Sônia tava... não, desculpe. Não. Ele ficava fazendo? Porque a Sônia estava com... O problema do... final ruim. Foi a hora que eu saí, então. Tá. Se a Sônia puder fazer a vibração agora. Ô, Sônia, algo